Olá pessoal, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Começando aí com os povos nativos da América. Lembrando que vamos nos concentrar principalmente na civilização maia, asteca e inca. É importante lembrar que o povoamento da América corresponde a mais de 11,50 mil anos atrás, tá ok? Lembrando que a América ela é um continente vasto, é habitado por diversas culturas, diversas religiões, diversos povos. Portanto, há uma diversidade quando falamos de continente americano. E não seria diferente quando falássemos sobre os povos que habitaram a América há alguns anos atrás. Alguns desses povos também podem ser conhecidos como civilizações. E para compreendermos o porquê de serem conhecidos como civilizações e terem destaque nas nossas aulas, é importante a gente lembrar o que seria uma civilização, né? A gente percebe na página 289 que civilização é uma população que se estabelece em determinado território. Mas não só isso. Para ser considerada civilização, essa determinada população tem que apresentar algumas características importantes, principalmente características voltadas às organizações sociais, né? Às organizações políticas e às organizações econômicas e culturais, tá ok? E é o que encontramos quando vamos buscar conhecer alguma dessas civilizações americanas. Vamos começar pela civilização maia. Os maias eles se estabeleceram na região que hoje conhecemos como a Guatemala, Honduras, El Salvador e uma parte do México, tá bom? E como esses maias eles podem ser caracterizados? Eles são caracterizados principalmente por serem grandes construtores, né? Eles são conhecidos também por seus rituais religiosos e também pelo seu sistema de escrita, sem contar os outros conhecimentos que eles construíram, que eles desenvolveram ao longo dos anos, tá? Essa imagem representa muito bem, né, essa característica de grandes construções. Hoje, alguns desses países atualmente têm esses lugares como pontos históricos, pontos turísticos, né, que atraem uma multidão de pessoas que querem conhecer mais sobre os primeiros habitantes daquele território americano. Tá aqui algumas características da civilização. A política, né? Se organizavam em cidades e estados. Quando eu falo cidades e estados, eu estou falando de aldeias independentes, né? Porém, eles tinham poder político, religioso concentrado em um líder. Na sociedade, na economia, eles possuíam uma grande estrutura urbana, né? Lembrando aí dessas grandes construções, esses grandes aquedutos, né? Construídos pelos maias, e eles também praticavam o comércio, a agricultura, principalmente de produtos como milho, algodão, mandioca e outros grãos, né? Eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, e quando eu falo de adoração de vários deuses, eu falo principalmente dos deuses que tinham, né, características dos elementos naturais, como o deus sol, o deus da chuva, né, o deus da lua, né? Vocês podem acompanhar que esses povos eles se dedicavam muito às cerimônias e aos rituais religiosos, né? Como uma forma de gratidão, uma forma de oferta aos seus deuses. Os maias também desenvolveram um calendário, lembrando que esse calendário ainda é modelo para o nosso calendário de hoje, que é o calendário que faz parte aí de 360 dias, né? Um calendário composto aí de 360 dias, né? Criaram também um sistema de numeração e também um sistema de escrita, quase 800 sinais, né? 800 símbolos que identificam
abarcavam ali tanto temas relacionados aos mitos, às lendas, como também ao seu cotidiano. Outra civilização que vamos conhecer é justamente a civilização asteca, né? Ela também vai se estabelecer ali na região central do México, tendo por principal capital a cidade da região de Tenochtitlan. E aí esses astecas podem ser caracterizados pela sua tradição guerreira, eram povos conquistadores. E quando eu falo de povos conquistadores, vai refletir o porquê que eles conseguiram desenvolver um grande império, né? Eles não se organizavam como os maias. Os maias, eles se organizavam principalmente em cidades, né? Aldeias independentes. Já os astecas conseguiram aí se elevar ao império, ou seja, eles tinham poder centralizado na figura de um imperador e todas as aldeias, todas as cidades respondiam ali às determinações do imperador, né? E lembrando que esse imperador ele tanto tinha um poder político como um poder militar e um poder religioso, né? Os maias também adoravam os diversos deuses e, como eu falei anteriormente, tinha a capital Tenochtitlan como uma das principais cidades. E quando eu falo principal cidade, eu estou falando de um grande centro comercial. Vocês podem ver a sua representação aí na página 293, né? Onde era praticado principalmente as trocas comerciais, as trocas dos grãos, a troca de tecido, milhos, plumas, sem contar que nesse período ainda não tinha uma moeda, né? Uma moeda como nós conhecemos. Lá, a principal forma de troca era principalmente grãos de cacau. Então, o oferecimento de grãos de cacau em troca de produtos era frequente ali no centro comercial na região de Tenochtitlan. Como as características que percebemos dos maias, astecas, a civilização inca não vai ficar de fora. Os incas eles vão se estabelecer aí na região andina, né? Onde hoje a gente conhece como os países Bolívia, Argentina, Peru, Equador e Chile, tendo como sua principal capital Cusco, né? Só que tem um detalhe, Machu Picchu, localizado no Peru, hoje corresponde a um dos principais pontos turísticos ali na região andina, né? Então, esses pontos, esses locais habitados por esses povos nativos da América, né, que deixaram um pouco da sua história, hoje servem de atração turística, né? Recebem vários curiosos, pesquisadores, arqueólogos, historiadores e também a população que realmente quer conhecer um pouco mais sobre a história do continente americano. Os incas, né, eles também vão ser caracterizados por civilização, vão construir um vasto império e o poder vai ser também centralizado na figura do imperador, chamado também Sapa Inca, né? Que assim como o imperador asteca, ele tinha um poder político, militar e religioso. Os incas também poderiam ser conhecidos como povos conquistadores e também conhecidos, assim como os maias, como povos que construíram grandes arquedutos, né? Grandes monumentos. E outra característica importantíssima, né, é o desenvolvimento de um sistema de contagem, né? Um sistema de contagem utilizado principalmente pelos comerciantes artesãos e também cobradores de impostos, que é justamente um instrumento chamado quipo, né? E esse quipo auxiliava na contagem dos produtos e também auxiliava no comércio. Tá aí a representação, né? Vocês podem ver que era composto por vários cordões
e cujo cada corda, cada cordão, eles iam identificar uma quantidade, tá bom? Então, essas são as características gerais desses povos americanos. E aí, nós trazemos de volta o que a gente falou no começo da aula. Um continente com diversas características, né? Apesar de serem comuns, né? Quando falamos de americanos, porém, cada um com a sua determinada característica, tá ok? E na próxima aula a gente vai entender um pouco sobre esses nativos americanos no Brasil, os primeiros habitantes do Brasil e as suas determinadas características. Deixo para vocês aí as atividades do livro na página 391, 394, 396 e 297. Lembrando que eu vou querer receber as fotografias amanhã, tá ok?